Rural Notícias de volta na sua noite de quinta-feira. Olha só, o juiz federal Sérgio Moro foi confirmado hoje como o quinto ministro escolhido pela equipe de governo de Jair Bolsonaro. O anúncio oficial foi feito pelo presidente eleito em uma rede social. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, emitiu nota em que declarou ter aceito o convite honrado, mas lamentou abandonar os 22 anos de magistratura. Moro disse ainda que está confiante na implementação de uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos. Para falar mais sobre o assunto, nós abrimos a roda de conversa e recebemos também o nosso analista jurídico Ricardo Alfonsin. Boa noite, doutor Ricardo, noite, seja bem-vindo. Alegria estar contigo, meu amigo Daúde, aqui hoje ao vivo. Ao vivo? É muita honra. Começo te perguntando, doutor Ricardo, hoje o juiz Sérgio Moro, após ter aceito o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, ele disse que vai se afastar dos serviços, como juiz. Inclusive, não vai mais interrogar o ex-presidente Lula no próximo dia 14, na audiência marcada no próximo dia 14. Na tua avaliação, na tua ampla experiência, como jurista, você acha que a Operação Lava Jato tem a perder com o afastamento de Sérgio Moro? Bom, certamente que não vai ser a mesma coisa, porque o Sérgio Moro é o concurso, né? O que ele fez na Operação Lava Jato, dificilmente alguém faria. Mas eu me surpreendi até com a aceitação dele desse cargo. Ele não vai pedir afastamento, ele tem que abandonar a carreira de juiz federal, 22 anos de carreira, e aceitar esse desafio, que é um grande desafio. Eu vejo que ele é um homem que realmente hoje ele mostrou, Daúde, que ele está disposto a fazer coisas que precisam ser feitas. Para evitar um retrocesso Exatamente. Da situação do país, então, que é a corrupção principalmente implementada pelos políticos. E como ele é independente, numa situação dessa, eu vejo com otimismo essa posição dele. Ele, embora essas medidas duras, ele é um homem que tem habilidade para essas coisas, mas também não tem comprometimento. Então, provavelmente, teremos aí alguns episódios importantes. Eu comentava um pouquinho antes aqui com vocês que hoje eu tive a oportunidade, tinha 2 audiências marcadas aqui no Tribunal de Justiça com desembargadores, uma véspera de feriado, e fui maravilhosamente atendido por esses 2 desembargadores. Mas se eu quisesse fazer isso com a Justiça Federal, com a Justiça do Trabalho, com o STJ, com o STF, está tudo fechado, o feriado de Todos os Santos, é impressionante. A Justiça Federal. Federal. Então, o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual funcionando normalmente, um atendimento maravilhoso. Então, isso é uma das coisas que ele vai ter que meter a mão com o seu próprio corporativismo, com a sua própria justiça, porque, por exemplo, na Semana Santa, de terça em diante já é feriado, nessas mesmas... a Justiça tem a sua própria agenda de feriados, então, na verdade, né? E a questão também dos 60 dias de férias de juízes, de licença-prêmio, todas essas coisas vai ter que ser mexido, isso não está de acordo. Né? Eu vou aproveitar esse seu gancho, doutor Ricardo, e vou perguntar para o Daúde qual que ele acha que vai ser o maior desafio do Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Bom, o maior desafio vai ser realmente mostrar para a população para que ele veio. Mas, se você me permitir, eu gostaria de comentar curiosidades nessa nomeação, que eu acho que é importante que os nossos amigos telespectadores saibam disso. Por que Jair Bolsonaro nomeou ou quer o Sérgio Moro como seu ministro? Primeiro, ele, fazendo isso, ele cumpre duas promessas de campanha. Uma delas é o combate à corrupção e a outra dela é o combate ao crime organizado. Outra coisa, Sérgio Moro, a indicação dele é emblemática, porque ele goza de total confiança do povo brasileiro. Ele se tornou um herói do povo brasileiro. Nem todos, né? Hã? Nem todos.
Como assim? Tem uma ala vermelha que Sim, não é. mas essa ala a gente releva, que agora estão, que inclusive eu posso falar das críticas que eles estão fazendo sem pé nem cabeça, né? As críticas que eles fazem não tem pé nem cabeça, porque se eles fossem um pouco mais coerentes, eles não metiam a mão no governo. Bom, e a outra coisa do Sérgio Moro é que ele vai dar credibilidade ao governo de Jair Bolsonaro. É um selo de qualidade. Porque hoje a justiça, ela, como o doutor Ricardo Alfonsin, tem uma série de problemas de processos que se acumulam. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal vai ter alguém, né, para poder questionar determinadas posições que vêm sendo tomadas, que a população vem reclamando e sentindo. Então, eu acho que a nomeação de Sérgio Moro, ela é emblemática, ela dá um sinal para a população que Jair Bolsonaro vai realmente tentar cumprir as suas promessas de campanha. 2 pontos que são importantíssimos. Agora, não é nada fácil. Daúde, posso engatar a pergunta para o doutor Ricardo, porque eu tenho uma pergunta importante. Passada a nomeação, né, ele aceitou o convite. Agora, a gente sabe que para assumir uma pasta como Ministério da Justiça e Segurança, além de conhecimento, o nome tem que ter bastante articulação política, né? Como é que você acha que o Sérgio Moro vai lidar com os bastidores de Brasília e com a pressão popular, doutor Ricardo? Pois é, eu não, neste caso... Porque ele não é político, né? Ele não, tem uma magistratura caso, de 22 anos. Neste caso do Ministério da Justiça, a articulação política não é tão importante assim, né? Ele tem que ter exatamente isso que você disse, o Daúde está dizendo, que é esse conhecimento do crime organizado, dessa questão, ele conhece muito. O perfil dele, né? O perfil dele... Agora pega esse que foi eleito governador do Rio de Janeiro, que disse que vai abater bandido. Quer dizer, é um absurdo. Agora eu quero dizer o seguinte, ele com isso, ele deu, como você disse também, deu um selo de qualidade ao governo, de confiabilidade, né? Exatamente. O Bolsonaro deu uma longa entrevista, não sei se vocês viram, uma entrevista coletiva, agora ao final da tarde, estava tranquilo, parece que aquilo deu uma felicidade para ele, que ele estava numa tranquilidade, não tinha o que abater, vinha tiro de tudo que é lado e ele estava tranquilo. Né, doutor Ricardo? O senhor que é um advogado que milita tantos anos nessa área do agronegócio, o senhor sabe que hoje o maior problema do campo é a segurança jurídica. Sem dúvida. E tendo um ministro que tem sob seu comando a AGU, não é isso? Isso. A AGU, que é o órgão... Não, a AGU, sim. Que representa o governo, isso acaba dando tranquilidade, porque nos últimos anos nós vimos absurdos. Né? Um deles, por exemplo, é o fatiamento do impeachment da Dilma. Quer dizer, aí a Constituição não pode valer. Aí, o outro dele é o Zé Dirceu fora da cadeia. Aí foi o Lewandowski, né, que criou aqui. Mas é a justiça. Então, quando você tem uma pessoa séria no comando, a coisa muda de figura. Então, eu acho que Jair Bolsonaro acertou. Sérgio Moro é um ídolo da população e muito respeitado aqui no Brasil e lá fora. Espero que consiga cumprir sua tarefa.